tudo bem? Eu montei esse vídeo tentando auxiliá-los na execução das atividades e no entendimento mesmo do conteúdo, né, da equação geral da reta. Bom, então falar de equação geral da reta, ela pode ser determinada representando no plano cartesiano, né, com as coordenadas x e y. Conhecendo essas coordenadas, a gente consegue montar uma reta. Ou também conhecendo a inclinação das retas e das coordenadas do ponto que lhe pertence. Nesse vídeo, eu vou me ater ao primeiro caso, quando nós conhecemos dois pontos distintos de uma reta. Aí nós vamos calcular uma equação geral, certo? Lembrando que uma equação geral, ela pode ter mais que uma equação, ela pode ter várias equações, certo? Pode até ser coincidente com a outra, não tem problema, mas a gente pode ter várias, tá? Então vamos lá. Se eu tenho dois pontos, ele define uma reta. Então, dessa forma, nós podemos encontrar a equação geral da reta fazendo um alinhamento de dois pontos comuns com o ponto x, y e f na reta. Então, se eu pegar aqui, ó, os pontos A, xa, ya e B, xb, yb, com as coordenadas, não são coincidentes e pertencem ao plano cartesiano. Então, três pontos, eles estão alinhados quando o determinante de uma matriz a esses pontos é igual a zero. Então, assim, nós podemos calcular o determinante dessa matriz que eu montei. Eu peguei lá x, y, e a terceira coluna eu pus 1, certo? Todos os elementos de cada linha eu pus 1. Os valores do xa, ya e 1, yb, xb, yb, 1. Se eu calcular o determinante dessa matriz, isso aí tem que ser igual a zero. E esse vai mostrar que esses pontos pertencem a uma mesma reta. Então, se eu desenvolver o determinante, o que eu tenho? Eu vou jogar nessa fórmula lá. Ya menos yb vezes x, mais xa menos xb vezes y, mais xa vezes yb menos xb vezes y é igual a zero. Se eu chamar o ya menos yb de a, eu chamei de a, o xa menos xb de b e o xa yb menos xb y lá de c. Então, o que acontece? Eu caio numa equação geral da reta, que é ax mais by mais c, que é igual a zero, onde o a, o b e o c são constantes. A e b, eles não podem ser simultaneamente nulos. Ou A pode ser nulo, ou B pode ser nulo, mas os dois ao mesmo tempo não. Então, uma equação geral da reta, ela é colocada pra gente nessa fórmula aqui, ó. Ax mais by mais c, que é igual a zero. Toda vez que tiver uma equação nesses termos, ela é uma equação geral da reta. Bom, então vamos pegar um exemplo, porque falando assim fica meio complicado. Então, fala só, observe se tudo está lá no PET, tá? Observe o gráfico ao lado e nós determinamos a equação geral da reta que passa por A e B. Então, se eu vim aqui no gráfico olhar quais são as coordenadas do ponto A, meu ponto A está aqui, não tá? Quer dizer que o meu x vale menos 1 e o meu B vale menos 2. O ponto B está aqui, o x vale 1, olha lá, e o y vale 4. Então, é isso que nós fizemos aqui, ó. Então, se eu jogar dentro daquela fórmula da determinante da matriz, o que eu tenho? Que ya menos yb que multiplica x, tá? O que é ya? Ya é menos 2. Menos yb, menos 4, que multiplica x. Mais xa, menos 1. Menos xb, menos 1, que multiplica y. Mais xa vezes yb, menos 1 vezes yb, 4. Menos xb, menos 2 vezes ya, 1. Aí eu multiplico, menos 2 com menos 4, menos 6x. 1 mais 1, 2y. Menos 1 mais 4, menos 4. Menos vezes menos, mais 1 mais 2, 2. Então, ficou menos 6x mais 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2, que é igual a zero. O que acontece? Eu posso dividir tudo isso aqui por 2. Daí, vai ficar menos 3x mais y menos 1, que é igual a zero. Certo? Podia até dividir mais ainda, se eu quisesse melhorar ainda mais, fazer uma outra equação geral da reta, porque aqui é. Mas se eu multiplicar isso aqui por menos 1, ela vai mudar todos os sinais. Vai ficar que jeito? 3x menos y mais 1, que é igual a zero, tá vendo? Uma outra equação geral da reta. Por isso que eu falei agora mesmo que pode ter mais de uma, tá? Bom, mas eu particularmente, eu prefiro
a regra de Sarris para calcular o determinante da matriz, que aí eu já caio na equação geral e eu acho mais fácil. O que eu faço? Olha como que ele montou. Você repete a primeira linha e a segunda coluna da matriz. Então, eu peguei a mesma matriz que estava lá atrás. X, Y1, menos 1, esse aqui é o ponto A, menos 1, menos 2, x menos 1, y menos 2, ponto B, x1, y4, copiei aqui na coluna, pus 1. Aí o que eu fiz? Do lado eu vim e copiei novamente as duas primeiras colunas, olha, tá vendo? O que acontece? Se eu multiplico nessas situações aqui, a linha principal, coluna principal, as colunas principais, nessa direção é tudo positivo, tá vendo que eu indiquei aqui? E nas posições de cá, tudo negativo. Indiquei também de vermelho para vocês verem que aí são as secundárias. Então, pegando aqui, ó, x vezes menos 2 vezes menos 1, mais y vezes 1 vezes 1, tá aqui, mais 1 vezes menos 1 vezes 4, aqui. É tudo positivo, tá vendo? Não? Mais, inverti, ó, 1 vezes menos 2 vezes 1, menos, que tá nesse sinal, x vezes 1, x vezes 4, 4, menos y vezes menos 1 vezes 1. Isso tudo é igual a zero. Aí eu resolvi. X vezes menos 2, menos 2. Menos 2x vezes 1, menos 2x. Mais y vezes 1, y vezes 1, y. Mais y. Ó, 1 vezes menos 1, menos 1. Vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes mais, menos 4. Menos, aí eu não mexi com o sinal aqui de fora ainda. Eu simplesmente fiz as contas, ó. 1 vezes menos 2, menos 2, vezes 1, menos 2, menos x vezes 1, x vezes 4, 4x, menos y vezes menos 1, menos y vezes 1, menos y, que é igual a zero. Agora que eu vou tirar do parênteses aqui, tá? Por enquanto aqui eu copiei, ó, menos 2x mais y menos 4, menos vezes menos mais 2, menos 4x, menos vezes menos, mais y, que é igual a zero. Aí eu vou fazer as contas agora, vou agrupar. Menos 2x com menos 4x, menos 6x. Mais y com mais y, mais 2y. Menos 4 com mais 2, menos 2. Isso aqui é uma equação geral. Eu peguei e dividi por 2, porque você vai simplificar o máximo que você puder. Menos 3x mais y menos 1, que é igual a zero. Eu, particularmente, acho esta mais fácil, tá? Bom, aí vem as atividades. Olha, atividades. A equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A. Se ela passa pela origem, quer dizer que as coordenadas do ponto B vai ser o quê? 0 e 0. Falou que passa pela origem, certo? Então, monta lá o determinante na matriz e a partir daí você tem condições de resolver, beleza? Olha 2. Ó, no plano cartesiano a seguir está representada uma reta. Qual é a equação dessa reta? Então, você vai olhar aqui. Quais são as coordenadas aqui desse ponto? Pode chamar de ponto A. Se ele está no eixo do x, quer dizer que o x vale menos 3 e o y vale 0, certo? Ponto A. Ponto B. Olha, está no eixo do y, quer dizer que o x vale 0 e o y vale 2. Então, as coordenadas, ó, x, A, menos 3 e 0. B, 0 e 2. Aí vem, pega essas coordenadas, monta no plano, igual a gente fez lá, monta a matriz e você vai cair nela direitinho, tá bom? Olha esse. Mesma coisa. No plano cartesiano, a seguir estão representados 2 pontos. A equação geral da reta que passa por esses 2 pontos. Então, olha aqui, já tem, ó, x aqui vale 40, y vale 13,5. X aqui vale 50, y vale 18,5. Então, montou as equações, jogou na matriz e aí você vai encontrar a equação geral da reta, tá? Olha esse aqui ainda, deixa eu ver. Ó, os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento do Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase da descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar o tempo de descida da aeronave. Então, a tabela, ela mostra a altitude y de uma aeronave registrada pela torre de controle, T minutos após o início do procedimento. Então, tá. Em 0 minutos, qual que é a altitude? 10.000. Em 5 minutos, altitude 8.000. 10 minutos, altitude 6.000.
15 minutos, atitude 4.000. 20 minutos, atitude 2.000. Considere que durante todo o procedimento, o repouso, a relação ela é linear, ou seja, é uma equação do primeiro grau, é uma função que ela não vai mudar. De acordo com os dados, a relação entre y e t é dada por... Repara que essa relação, y em relação a t. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai pegar qualquer um dos dois pontos. Por exemplo, você pode trabalhar, x vale 0 e y vale 10.000. De repente, x vale 20 e y vale 2.000. Montou uma equação geral da reta. Quando você caiu nela, você ficou nela em função de x. Aí você vai jogar. Coloca y igual e trabalha com os outros, entendeu? Mas você vai calcular daquela mesma forma que a gente fez, tá? Eu espero ter ajudado vocês até aqui. Vou enviar esse, logo em seguida eu vou enviar o segundo vídeo, que é a continuidade ainda desta aula. Separei para não ficar tão grande assim. Beijos, tchau, até mais.